Da igreja capaz do Senhor, pode se assentar em nome de Jesus. Evangelho de São Lucas, capítulo 7. Enquanto os irmãos acham, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui ministrando a sua palavra. Agradecer também ao pastor Eliseu, nosso pastor setorial, ao pastor Luiz pela confiança em dar a oportunidade a um jovem pregador. Deus abençoe o pastor Maia também, por todo apoio e ajuda e simpatia conosco. Evangelho de Lucas, capítulo 7, já foi lido aqui, e eu vou ler apenas um versículo. O versículo 7 diz assim: E, por isso, nem ainda me julguei digno de ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Amém? Essa é a palavra, irmãos. O Evangelho de São Lucas é escrito por ele próprio. Lucas, ele é o único escritor gentil da Bíblia. Ele foi um historiador, um médico, e ele traz a narrativa de Jesus. Ele escreve esse evangelho destinado a um homem. No capítulo 1, ele fala que esse homem era Teófilo. Só que Lucas, ele sabia que esse evangelho abrangeria não somente esse homem, que era um homem importante, Teófilo na época, mas que esse evangelho se expandiria, que a história de Jesus se expandiria sobre aquelas nações. Ele escreve esse evangelho e apresenta Jesus como o Filho do Homem. E esse evangelho, ele nos narra muitos milagres de Jesus. E os milagres de Jesus, meus irmãos, que está na Bíblia, ele nos dá regras, ele nos dá instruções de como a gente também consegue atingir o nosso milagre. Nós vemos na Bíblia, meus irmãos, o principal propósito de Jesus vir à terra foi morrer na cruz por nós, foi dar a vida por nós. Esse foi o principal objetivo de Jesus. Só que Jesus também ele veio, e a palavra de Deus diz no Evangelho que ele veio apregoar o Evangelho, e a Bíblia diz que para isso ele foi chamado. Não somente para isso, também em Isaías vai nos dizer que o Evangelho vai nos dizer que Jesus ele está no templo, e ele vai olhar para os mestres da sinagoga e vai dizer: eis que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que ele me ungiu para curar os quebrantados de coração, para dar vista aos cegos, para levantar o paralítico. Então Jesus ele veio para a terra com esses motivos. O João Lucas ele vai escrever esse evangelho, essa palavra aqui, a qual eu quero passar para os irmãos. Ela nos traz grandes instruções de como a gente consegue atingir o nosso milagre perante Deus, de como nós conseguimos fazer com que Deus ele mova o céu ao nosso favor. A Bíblia vai nos informar, meus irmãos, que esse centurião era um cargo muito importante ali no reinado de Roma. Era um homem muito importante ali naquele local, um homem muito respeitado, e costumeiramente os judeus eles odiavam esse homem, o centurião, eles odiavam. Só que esse centurião era um homem diferente. A Bíblia vai dizer que esse centurião ele sente compaixão pelo seu criado. Irmãos, a primeira lição que nós aprendemos com esse texto, tudo aqui, meus irmãos, eu quero trazer de ensinamento para nós, mas priorizando o milagre. Esse homem era um homem diferente, era um homem que tinha compaixão pelo seu próximo, tinha compaixão pelo seu servo. Irmãos, o mesmo nós devemos também ter compaixão pelas pessoas, ter compaixão pelo nosso irmão, ter compaixão por aquela pessoa que está passando por algo difícil, e é Deus que vai nos levantar para a gente orar por essa pessoa. O crente ele continua tendo a incumbência de ter dentro do seu coração a compaixão, a empatia para com as pessoas, e esse centurião ele nos ensina isso. Era um homem muito importante, um homem muito rico, só que ele vê em Jesus a única alternativa para o servo dele ser curado, para o servo dele que ajudava ele ser curado. E meus irmãos,
algo importante nesse texto que eu quero trazer aos irmãos. Olha o que diz o versículo 4. Diz assim, o versículo 5: porque ama a nossa nação, e Ele mesmo nos edificou a sinagoga. Ele ouve falar de Jesus e Ele envia os anciãos dos judeus para avisar eles que o servo do centurião estava enfermo. Ele envia ali os judeus para falar com Jesus. E o versículo 5 me chama a atenção, diz: porque Ele ama a nossa nação, e Ele mesmo nos edificou a sinagoga. O que isso nos ensina, irmãos, é que esse centurião, ele conhecia o Deus de Israel. Ele sabia que o Deus de Israel foi o Deus que deu esterilidade a Sara quando ela já estava avançada em idade. Ele conhecia o Deus que deu, aleluia, filho a Raquel quando ela não poderia ter filho. Ele conhecia o Deus que deu filho a Rebeca quando a mesma não poderia ter filho. Ele conhecia o Deus, meus irmãos, que abriu o mar vermelho. Ele conhecia o Deus, pastor Luiz, que fez o sol parar. Ele conhecia o Deus que falou para Josafá: essa peleja não é vossa, mas é minha. Ele conheceu o Deus que fez, aleluia, o mar se abrir. Ele conhecia o Deus que enviou as 10 pragas do Egito para libertar o seu povo. Irmãos, Deus me traz aqui para te dizer: ei, conheça o seu Deus. Ele continua libertando, Ele continua curando, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esse centurião, ele conhecia o Deus de Israel, e isso causou nele uma fé. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. O versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Esse homem era um homem que conhecia o Deus de Israel e um homem que tinha fé. E, meus irmãos, Deus, Ele move através da fé. Deus, Ele quer que você demonstre, que você exerça a fé nele. Esse centurião, ele falou: eu vou enviar os judeus para